Muito bom, muito bom. Olá, espero que todo mundo esteja bem por aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui do Matarazzo Podcast. Eu sempre muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu não sei se você está vendo a gente aqui no YouTube ou se você está vendo só uma partezinha, um corte aqui que a gente já fez posteriormente, ou se você está ouvindo aqui no Spotify ou em algum outro aplicativo de podcast. Mas a gente fica muito feliz se você puder aí dar aquele famoso movimento, né? Se inscreva, clique, compartilhe, mande para alguém, porque a gente sempre traz aqui bons papos, quase que um papo de boteco. E eu tenho saudade dos papos de boteco, viu, gente? Vou falar para vocês. A gente faz aqui um grande bate-papo com convidados e convidadas super especiais. E hoje eu tenho a Lívia. Vou trazer a Lívia aqui com a gente. Oi, Lívia, seja bem-vinda. Oi, Mata, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, primeiro, eu não consigo começar de outra forma. Queria agradecer muito, muito o seu tempo, a sua presença aqui, o espaço que você dedica aqui pra gente. Obrigado aí pela sua agenda. Imagina, obrigada. Eu adoro bater um papo com você e que bom que a gente vai compartilhar isso com outras pessoas também. É. Gente, eu preciso contar pra vocês que eu e a Lívia, a gente combinou aqui um alinhamento inicial e acho que a gente ficou uns 40 minutos falando. É tão gostoso. A É gente falou de verdade, tudo, né? a gente já fez um podcast antes, gente. A gente só vai fazer o segundo episódio agora. A gente esqueceu de gravar o primeiro. É verdade. Não, e a gente foi aprendendo coisa junto, né? Preciso dizer pra vocês que a Lívia já me ajudou a criar um produto novo. Gente, ela é fantástica, viu? Vou contar uma coisa pra vocês. Já anotei aqui, vocês têm caderninho aí? Eu tenho caderno, eu tenho agenda. Essa aqui é a minha agenda da mentoria. E o meu fundo é verde e a agenda é verde. Aí ficou meio engraçado que é gravação, né? Mas tudo bem, ó. O Ficou mentor é aquele legal. que estende a mão. É do meu mentor aqui, Vitor Damasio. Bem bacana. Ah, ficou legal. Olivia, obrigado. Desde já, porque você me ajudou a criar aqui podcasts temáticos, né? Ao longo de 2023. Menina, você acredita que pode parecer simples, mas isso não tinha aparecido na minha mente até agora. Obrigado por essa oportunidade, que esse aprendizado. Imagina, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e aí eu gosto sempre de pensar as coisas de várias maneiras. Que bom que eu consegui te ajudar. Super. Ah, já ganhei o dia. Já ganhei o dia. Olivia, me conta uma coisa. Como é que a gente se conheceu? Eu te conheci em janeiro de 2019. Eu tinha acabado de entrar na Amit, eu entrei no segundo semestre de 2018, comecei a arrumar um pouquinho a casa e eu precisava começar a trabalhar liderança na Amit e você veio através de uma recomendação. Foi assim que a gente se conheceu, a gente fez o primeiro offsite da Amit. Que legal. Que legal, a gente fez um offsite. Foi em Atibaia? Foi, o primeiro que a gente É, fez foi em Atibaia. A gente já fez mais uns três ou já dois, fizemos mas mais. o primeiro foi em Atibaia. E é uma coincidência, né? Porque hoje eu moro em Atibaia, gente, interior de São Paulo, mas naquele momento a gente estava em São Paulo, eu morava perto do metrô, naquele movimento de trabalho que era avião e pegar transporte todos os dias, né? Em coincidência mesmo, né? É. Lembrei esses dias. Que legal. Nossa, e como é que vocês lembram as datas? Gente, eu tenho problema de memória, eu não consigo lembrar. Você sabe até a data, que foi janeiro de 19. Ah, eu não vou Que mentir, legal. não. Antes desse bate-papo, eu entrei no meu e-mail e vi a primeira vez que a gente trocou mensagem. Quem diz Ai, que tem uma gente. boa memória, eu, pelo menos, funciono através das minhas anotações e do meu e-mail, do meu calendário. Boa. Eu Mandou falei, bem. não, ele vai perguntar sobre isso, deixa eu ver quando é que eu conheci o Mata. Nossa, que legal. Porque eu acho que isso já fica um aprendizado. A gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar. Claro que a gente pode bater um papo aqui e vai para onde a vida nos levar aqui nessas discussões que a gente vai ter. Mas quando é fato e dado mais concreto, o nosso cérebro não serve para ser lista de pendente, né? Ou para guardar coisinha só. Vamos aproveitar o e-mail aí. Não, assim, super. Na verdade, eu aprendi isso com aquela metodologia GTD, já ouviu falar? Do Já, Allen. super. O quanto você gasta energia mental tentando manter tudo dentro da tua mente. E aí, se você tem um local onde você anota e você pode confiar nesse local, o quanto você libera energia mental para isso. Eu não consegui colocar 100% na minha vida, dizendo, nossa, eu sou a pessoa mais organizada do mundo, que tem todos os horários para anotar as coisas, mas o pouco que eu consegui implementar mudou muito a minha vida. Assim, a maneira com que eu lido com a agenda,
ou com esse tipo de coisa, fez com que dá uma percepção de que eu sou extremamente organizado, que eu tenho uma memória excelente, faz as pessoas se sentirem super queridas. Sei lá, você tem o aniversário de todo mundo e é a primeira notificação do meu dia e eu solto para a diretoria, ó, é de aniversário de fulano. Se você encontrar com ele, dá parabéns, entendeu? São essas Pô, pequenas coisinhas que eu acho que toca muito na convivência das pessoas. Assim, aí eu procuro fazer, mas eu não me estresso mais com isso depois que eu comecei a anotar e contar com alguns recursos para me ajudar nisso. que legal. Muito bom. Então, ó, aqui embaixo na descrição do episódio você vai encontrar o site, tanto o LinkedIn quanto a página da Meet. A Lívia vai falar um pouquinho mais sobre o negócio, onde ela está. E eu vou colocar também as nossas referências. Então, o GTD do David Allen, que a Lívia citou aí, eu coloco aqui para vocês algum site ou algum pequeno resumo. Talvez uma aula gravada, por que não, né, Lívia? Posso gerar uma pequena aula aí também, para a gente Legal? poder explorar um pouco mais o tema, né? Acho que eu preciso fazer um pouco mais disso, sabe? Movimentar. Eu tenho bastante conteúdo e preciso só colocar aqui para o time assistir. Aliás, já que você está falando de GTD, vamos então, além de prometer a aula do GTD, colocar o link do canal no YouTube aqui embaixo também, que já tem bastante aula gravada lá. Boa, vamos sim. Olivia, e aí você estava falando da Amit. O que é a Amit? Me conta um pouquinho. A Meet é uma empresa que nasceu de um sonho de revolucionar o consumo no Brasil como um todo, né? Um dos sócios, eles fez um intercâmbio quando era mais jovem e entrou em contato com marca própria. E quando ele voltou para o Brasil, terminou, se formou, entrou para o mercado financeiro e ficou muito chocado o quanto as indústrias investiam em marketing, né? E por que a gente investia tanto em marketing, não na qualidade do produto, ou então tornar esse produto mais acessível, que nada mais é do que a marca própria se propõe. E aí ele criou a Meet. Eu acho que ele fez de uma maneira muito sagaz, assim, muito bem organizada da parte dele. Ele procurou um sócio com competências complementares a dele. Então, ele procurou um outro sócio que vinha do varejo, que já sabia de marca própria, enquanto ele entendia de mercado de capitais. E eles se juntaram e montaram a MIT. Eu entrei quando a empresa já tinha uns 2 anos, né? Já tinha saído daquele momento em ter pouquíssimas pessoas e a empresa ser só eles. E eu entrei para justamente estruturar e organizar a área de gestão de pessoas deles. É, foi muito engraçado, porque eu vinha de um background de startup, eu vim do Restaurando, que é uma startup argentina, e das entrevistas foi muito engraçado, porque eu falava para ele assim, não, eu não quero trabalhar numa empresa comum, eu gosto de tecnologia, porque eu acho que são realmente as empresas que investem nisso, e ele falou, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu falei, olha, tem certeza? Eu não vou ficar calada, eu vou brigar com você quando você falar besteira, que vai impactar a nossa cultura, eu vou discutir as coisas, eu vou querer participar das reuniões, eu vou querer entender como vocês tomam decisões. Aí ele, não, não, é isso que eu quero. Eu não sei se ele se arrependeu, né? Mas a gente, nesses 4 anos, 4 anos e meio já, a gente já brigou muito, já puxei muito a orelha dele, mas eu acho que a gente vem construindo uma coisa muito legal e muito bonita. E assim, a gente tem uma empresa hoje que tem vários negócios, né? Além da marca própria, a gente faz a parte de importação e também exportação. A gente faz a parte de co-manufacturing, que é quando uma indústria tem um problema que ela quer resolver e ela, por exemplo, não quer lançar uma linha inteira nova, eu quero lançar um produto, então eu faço através de um terceiro para entender se aquele produto dá certo ou não, para saber depois qual o nível de investimento que eu vou fazer nesse produto. Ou às vezes para resolver uma solução, eu tenho um problema de repacking, eu preciso resolver uma parte do meu processo produtivo, você pode fazer através de um processo de command. Faço e também tenho estou passando por um processo de ser uma empresa mais digital. Eu estou construindo um produto digital, uma plataforma digital, para ajudar todos esses stakeholders de produção e de varejo para se comunicarem e conseguirem produzir melhor a marca própria, que eles encontrem exatamente o que eles precisam através da minha plataforma. Que delícia. Quanta coisa! Quanta coisa! É, eu digo que cada vez que a gente encontra um problema dentro da Meet, a gente na verdade encontrou uma oportunidade de negócio, né? Então eu não sei o que a gente pode ser daqui 2, 3 anos. Pode ser que a gente seja muito mais coisa do que a gente é hoje. É.
Ah, legal. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, porque eu acho que eu acompanhei, né, essa trajetória. Acho que naquele primeiro offsite, eu me lembro da foto, né? Eram pouquíssimas pessoas, né? Tava lá os três sócios, né, naquele momento, você chegando, né? Sim. É, Eu acho que no primeiro a gente não tinha nem 20 pessoas. Bem menos, porque no total, como empresa, quando eu entrei, a gente tinha 28 pessoas. Então, acho que esse primeiro offsite foi coisa de 10 pessoas no máximo. é, Hoje eu tô com mais de 200. Passei de 200 pessoas. nossa. E quantas posições de liderança você tem esse número, mais ou menos? Posição de liderança, eu acredito que hoje em dia eu tenho. Que eu estou no momento de estruturação da empresa, né? Eu acabei de receber um aporte e eu comecei, já contratei lideranças e agora eu vou começar a construir times com essas lideranças. Então eu acredito que em posição de liderança eu tenho mais ou menos umas 40 pessoas. Boa. É um número bom. É um número bom. E a gente precisa investir em liderança, hein? Vamos colocar aqui pro Johnny, pro Sá, né? Pra dar-nos aí que a gente precisa investir em liderança, hein? Olivia, como que vocês chamam a área de pessoas lá? Ah, acho que um dos primeiros pedidos que eu fiz na empresa foi para que a gente chame de gente e gestão. Eu não sou muito fã de chamar recursos humanos. Não sei, eu não sou um pedaço de madeira, eu não sou uma cadeira, não tenho uma tag, sabe, de patrimônio aqui em mim. Lógico que às vezes quando a gente tem um crachá não deixa de ser uma tag, mas eu acho que a gente é gente. E eu acho que o que o RH, lógico, tem várias coisas que a gente deve se atentar, mas eu acho que o principal é a gestão. A gente acho que a gestão muda uma empresa, né? Acho que uma gestão leva uma empresa a um outro caminho. Então eu pedi para a gente mudar, então a gente chama de gente gestão. Legal. Não, eu pergunto isso porque eu acho que isso faz parte um pouco da cultura e um pouco da forma como se toma decisões internas mesmo, né? Eu não vejo problema de chamar de qualquer coisa, mas eu tenho visto muita área de gente, né? Gente, gestão, gente e performance, né? Eu particularmente gosto. Recursos humanos a gente ainda vê muito quem talvez tenha aquela parte mais burocrática, mais DPzona mesmo, né? Acho que esses primeiros movimentos é trocar o nome mesmo. Aqui a gente fez uma separação total, assim, departamento pessoal é completamente separado de gente de gestão, a gente trabalha muito junto, mas é para o foco ser em gestão mesmo, entendeu? Então, departamento pessoal a gente trabalha em conjunto, a gente entende como comunica, como é que a gente faz, mas departamento pessoal, por exemplo, a gente não fica dentro do guarda-chuva de gente de gestão nesse momento. Bacana. Me conta uma coisa, como você chegou até aqui? Porque se a gente está falando aí hoje de 200, né, colaboradores aí na MIT, quase 40 líderes, depois a gente vai falar um pouquinho dos seus desafios na cadeira atual, mas me conta um pouquinho da Lívia, como é que você chegou aqui até aqui? Eu sei que você não é de São Paulo, hoje você mora em São Paulo, né? Trabalhando aí pertinho da Paulista. Como você chegou até aqui? Foi meu sotaque que deixou entregar, que eu não sou paulista, é um absurdo, gente. Eu não tenho Não, não foi sotaque. sotaque não. Aqui não é sotaque. Foi alguns termos, né? Que às vezes você usa que eu acho diferente, assim, do que a gente está acostumado do eixo Rio, São Paulo, BH, Curitiba, sabe assim? Ou do Ah, agro. não, é bem diferente, né? Eu acho que os termos diferentes vêm do fato de eu ter uma mãe professora de português, então muita coisa, eu adoro ditado popular, eu adoro algumas outras coisas, mas eu não sou eu não sou desse eixo, na verdade, eu vim do Pará, eu nasci em Altamira e fui ainda criança para Belém, que é a capital do Pará, e nossa, sei lá, eu no início da minha carreira queria fazer psicologia, não passei no vestibular, acabei optando por fazer arte. Eu fiz 3 anos de artes visuais e tecnologia da imagem, que é uma coisa que as pessoas perguntam: Nossa, você usa para alguma coisa? Eu falei: Gente, qualquer gráfica não me engana. Os meus briefings para as gráficas são os melhores possíveis. Eu peço um couchê 300 gramas com acabamento fosco, eles ficam. Que gerente de RH pede com tanto detalhe, né? É, mas comecei, fiz uma faculdade de arte, não cheguei a formar, eu tive um problema familiar, uma doença na família que me impediu na época, e comecei a trabalhar numa outra empresa. Comecei a trabalhar numa empresa, na verdade, na parte administrativa, e acabei me apaixonando por administração. Eu sou administradora de formação, fiz faculdade de administração depois,
E gostei muito de entender, tipo, como é que a conta fecha no final do mês, como é que uma empresa pensa. Então, trabalhei numa empresa no ramo do varejo, que era um grupo econômico que tinha empresas de representação comercial e distribuição dos produtos mais variáveis, de um produto de um suplemento alimentar até medicamento, até perfume, até suco. Então, por exemplo, eu conheci todos os lutadores de MMA uma época, porque a gente patrocinava os torneios em Belém. Conheci Minotauro, Minotouro, Lyoto Machida, por conta desse trabalho, que na época eu fazia a parte administrativa dessas empresas, né? E foi muito engraçado que o projeto que me fez crescer nesse grupo de empresas foi que quando eu entrei eu notei que a remuneração variável que eles criaram estava errada. Ele dava 1% da comissão das vendas do faturado para o vendedor dele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu sentei, eu falei assim: você sabe que seu vendedor ganha mais do que você, né? E ele falou: oi. Eu falei: você ganha 10% de comissão, você tem teu custo fixo, você ainda tem um problema de, às vezes, devolver mercadoria e você dá 1% não corta do cara, você não vai na liquidez, você vai no momento da emissão da nota. Então, o teu vendedor ganha mais do que você. E com isso eu ganhei uma promoção, assumi mais uma segunda empresa do grupo e fui trabalhando e fui vendo que a parte de gente é a parte que mais me interessava. Mas mesmo assim continuei na área administrativa, eu já lidava um pouco com recursos humanos, eram empresas que a gente tinha muitos recrutamentos, por exemplo, de promotoras, cargos mais operacionais, mas ainda fazia o geral, né? Fazia a administração como um todo. E quando eu me formei, o Pará é uma economia que ela basicamente ela é movimentada pelo varejo por empresas familiares. Quando você está num cenário de mercado desse, você tem um teto para você crescer, porque querendo ou não, os cargos mais altos são destinados para as pessoas da família daquele grupo econômico. E eu falei, não, eu gosto de estudar, eu quero crescer, eu quero ver novos horizontes, e eu não quero continuar num local que não importa o quanto eu invista, eu tenho um teto. Eu falei, vou para São Paulo. Na época, mais duas amigas queriam vir para São Paulo. Eu, como boa capricorniana, eu tinha uma previdência privada já aos 20 anos. Então, eu saquei minha previdência privada, vim para São Paulo sem ainda uma proposta de emprego e vim com a cara e com a coragem, dividi apartamento com as minhas amigas, fiquei buscando, não foi fácil. Eu demorei 6 meses para conseguir me recolocar realmente, não ser alguma coisa que seja bico ou frila. E encontrei o Restaurando, que era uma startup argentina que estava precisando de uma pessoa para cobrir uma licença maternidade. Eu fiz milhares de entrevistas, acho que a minha primeira crítica ao Restaurando nesse momento foi, eu acho que esse processo eu fiz umas 8 entrevistas, no final eu já não aguentava mais fazer entrevista. E eu acho que eu passei porque no final eu virei para o diretor, CFO da empresa e falei, e aí, a vaga é minha ou não? Não aguento mais fazer entrevista. E ele achou isso sensacional. Mas fiquei lá acho que eu fiquei no restaurante acho que uns 3 anos, mais ou menos. Foi muito legal, foi uma experiência reveladora para mim. Tenho um carinho enorme pelas pessoas pelas quais eu trabalhei. O Diego, que era o CFO da época, argentino, que arranhava muito bem no seu português. Eu tinha um duplo reporte, eu reportava também para o diretor nacional, que era o Otávio Calixto, que hoje em dia não está mais no Brasil. Na época que ele saiu, ele foi assumir a expansão da Expedia na Ásia. Hoje em dia acho que não, ele está na Alemanha, não sei em qual empresa ele está, mas foi um desafio muito legal. Assumi também a parte administrativa deles, da operação do Brasil, mas as primeiras coisas que eu notei dentro deles foi que eles tinham um problema de turnover e comecei a trazer propostas de como é que a gente melhora isso. E aí comecei a fazer benchmark, comecei a conversar com outras RHs. Uma coisa muito legal de você estar numa startup ou você estar numa empresa que tem fundos de investimento por trás é o network, né? Aquela comunidade que isso cria. Então eu acabei tendo contato com muitos RHs de outras empresas, eu tinha uma troca muito, muito legal. E fui implementando as coisas dentro do restaurante, fui gostando. Aí eu sentei com o meu gestor e falei, cara, eu queria muito, 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 muito fazer um shift de carreira para RH. Gente, não foi enganado, entendeu? Não foi na adolescência, foi consciente essa mudança. Porque eu vi que não importa se o balanço patrimonial está bonito no final do dia, o que vai fazer o sucesso de uma empresa ou não são as pessoas, né? E é como você faz a gestão dessas pessoas. E aí eu fiz.
Aí eu cheguei num teto onde eu conseguia fazer só com benchmark as coisas, senti falta de alguma coisa mais robusta, né? E aí eu fiz o MBA na FGV, que é chamado de Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Foi muito legal fazer essa troca. Conheci várias pessoas que até hoje são muito queridas para mim. Mas, como a Restaurando era uma startup, teve um determinado momento que aqueles queridos grupos de investidores falaram: precisa de um break-even, né? Então a gente rodou todos os cenários e a maneira mais rápida que a gente encontrava de chegar nesse break-even é reduzir muitas equipes. E nesse processo, eu fiz o desligamento das equipes e no final eu fiz o meu próprio desligamento. Então, para quem tem dúvida de quem desliga o RH, é o próprio RH. E depois disso, eu vim para a MIT, desde então eu estou aqui, construindo também essa loucura, esse crescimento e, sei lá, esses desafios de tocar essa vida de gestão de gente. Que bela trajetória. Nossa, eu conhecia parte dela, mas eu não conhecia todos os detalhes que você contou. Que bacana, que bacana. Essa dor do seu autodesligamento eu nem imagino como é, né? Nossa, foi. A gente tinha uma relação tão legal. O Diego, apesar de ficar em Buenos Aires, de 3 em 3 meses eu ia para lá para levar os reportes. A gente criou. Ele é uma pessoa muito humana. E quando ele foi fazer meu desligamento, ele estava muito abalado. Ele não queria de jeito É, nenhum. E aí a gente sentou e conversou. Eu falei, não, Di, eu chamava ele de Di, né? Eu falei, não, Di, faz todo sentido. Não faz sentido a gente manter. Para ter ideia, na época, a gente chegou a um número da operação do Brasil de 6 pessoas. Eu falei, não faz sentido você manter uma gerente de RH para uma operação que ficou com é, 6 pessoas, né? E aí também eu queria novos desafios, eu queria testar novas coisas, novos é. mercados, né? Então fazia todo sentido. Mas o carinho ficou, a gente mantém contato até hoje. Já precisei que ele batesse papo com algum funcionário da MIT para dar uma luz de como as coisas Um funcionam. E coaching. ele foi super solícito e aceitou. Acho que ele, não sei se vai chegar nele, mas acho que eu vou mandar para ele lá na Argentina. Mas assim, Chega. tenho um carinho muito grande por ele. A gente faz a versão em espanhol aqui depois também. Apesar que você falou que ele fala, né? O bom português. Fala muito bem português. Que legal. Você sabe que na sua fala me chamou a atenção que você usa também os termos de business, né, de negócio, porque eu acho que um dos grandes desafios dos negócios hoje é fazer o RH entender de negócio e um desafio que o RH tem é deixar, abrir espaço para que ele sente na mesa, né, de discussão das decisões estratégicas. Às vezes a gente encontra ainda essa separação, você só cuida de gente, não precisa ver agora as decisões futuras. De onde que você acha que vem? Imagino que da sua formação e experiência, claro, mas da onde que vem e o quanto que isso agrega para você enquanto pessoa hoje, enquanto gerente de uma área de gente de gestão, falar de balanço patrimonial, falar da última linha do balanço, né, falar de investimento, de faturamento, de turnover em termos de impacto financeiro também, não só na cultura, que a gente vai falar mais para frente. Da onde que veio e como que você acha que isso agrega valor hoje para sua posição? Eu tentei dar uma versão resumida da minha vida profissional, mas a minha vida profissional mesmo começou aos 15 anos, quando a minha mãe abriu uma agência de turismo. E você vê, e eu trabalhei durante um tempo com ela, 5 anos para ser mais exato. Você vê uma pessoa empreender, o seu pai, a sua mãe, num mercado tão difícil quanto é o Brasil, você, eu acho que eu ganhei uma perspectiva que é muito difícil você dar para umas outras pessoas, que é, eu entendo a dor da pessoa de empreender. É, muitas vezes nesses 5 anos, a minha mãe pagou todos os funcionários e todos os fornecedores e sobrou quase nada para ela. Né? Então, eu acho que a minha visão de business vem muito. Essa visão, ou melhor, eu me atentar a esses detalhes, vem muito dessa minha experiência que eu tive dentro de casa e da minha primeira experiência profissional. Tem uma outra coisa que eu aprendi com a. Acho que eu tenho um valor que veio dos meus pais, que é a gente sempre fazer com o outro o que a gente quer que a gente faça com a gente mesmo, né? As pessoas sempre falam do RH como se a gente tivesse só que cuidar de coisas como a festa de final de ano, as coisas comemorativas, mas para mim é imprescindível um RH estar muito preocupado se a gente está crescendo na velocidade certa.
Porque se eu inchar muito uma empresa, sou eu que vou sentar e fazer o desligamento daquelas pessoas. Você ter uma preocupação genuína de manter uma empresa economicamente ou financeiramente saudável, é você se preocupar com os colaboradores, porque querendo ou não, você vai afetar a vida de várias famílias se aquele negócio não der certo. Então, não é ai que chato, ou ai, por que, que eu preciso saber disso? Porque às vezes tem uma perspectiva que eu posso ter, que a pessoa que está sentada só vendo o financeiro não vai ter, ou a pessoa que vai estar direto no negócio não vai ter. Eu acho muito importante que toda pessoa de RH pense um pouco nisso, assim, porque se o negócio não estiver saudável, se a gente não tiver dinheiro para pagar a folha no dia devido, não tem brinde, não tem kit de boas-vindas, não tem festa de final de ano que mantém uma empresa saudável, assim. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente percebe mesmo, né, que não é só atendimento, né, não é só cuidar de gente, né, gente e gestão, né, como o nome da área já diz aí, né. Sim, sim, com certeza. Acho que também acho que quando você começa a trabalhar numa empresa, quando você está num determinado cargo, você sempre acha que qualquer problema pode ser resolvido com eu vou contratar mais uma pessoa e esse problema vai sumir. E nem sempre isso é uma verdade. Às vezes está faltando tecnologia, às vezes está faltando processo. E algumas vezes na minha trajetória eu vi alguns gestores que não tinham essa visão e sempre acharam estranho eu ser a pessoa de gente falando, peraí, não vamos É, contratar, vamos ver se tem uma outra maneira da gente resolver esse problema. Ou pelo menos a gente ter tanta clareza de qual é o problema para que a pessoa que entre sabe qual é o objetivo dela estar aqui, né? Eu acho que essas coisas são fundamentais. E são as coisas, por exemplo, que eu procuro numa empresa, saber o que aquela empresa espera que eu entregue, e que a gente saiba bem quais são os nossos problemas, e não só. Sabe a teoria da furadeira? qual é que eu Que, quero, ni- não sei, me que conte. ninguém quer uma furadeira? Você quer pendurar um Ah, tá. quadro? Você quer alguma coisa nesse sentido? Então, às vezes, a gente foca muito na furadeira, mas na verdade a gente tem Entendi, que perguntar o que a gente quer no final resolver com essa furadeira, né? entendi. Quando eu procuro uma furadeira, eu não tô nem aí pra furadeira, o que eu quero é resolver o meu problema, que seja um quadro na parede, um relógio na parede. É, É. A gente tem visto muito falar sobre a economia compartilhada, né? Por que não dividir, né, num prédio, né, de apartamentos? Por que tem que ter com 40 apartamentos? Por que precisa 40 furadeiras, né? Ou 40 ferros de passar roupa, talvez? Talvez a não, gente possa dividir, compartilhar. total. Se a gente usa o exemplo de prédio, eu vejo um movimento muito grande de ter lavanderias em prédio, né? Você não lava a roupa o dia Aham. inteiro, né? Dá para você compartilhar. Eu acho que sim, acho que em relação a consumo, a gente pode pensar as coisas de uma maneira muito diferente. Do que é realmente essencial. Eu acho que a gente, como sociedade, vem fazendo um shift, né? De a gente não ser dono das coisas, mas a gente poder utilizar as coisas. Isso eu acho muito legal. Por exemplo, você poder usar aquela bike alugada só naquele momento e você pode Aham. deixar. Durante a pandemia, eu encontrei um negócio que eu achei muito interessante, que eram empresas que alugavam equipamentos de exercício, por exemplo, esteira, bicicleta ergométrica, para você fazer em casa. Achei que Interessante. no momento de pandemia fazia total sentido. Que é uma coisa que você não sabe se você vai usar ou não, e quando você faz através de um aluguel, você descobre se aquilo vai virar um cabide de luxo Perfeito. ou É. não, entendeu? Adoro. Eu Eu já gosto tive um muito. cabide desse. Você já teve um cabide de luxo? É um cabide bem caro, viu? Para você Foi. manter. Foi. Foi mesmo. Depois eu não sei nem como que a gente se desfez. Eu acho que a gente vendeu, mas vendeu baratinho, assim, né? Pra quê? Mas eu concordo. Eu gosto dessa ideia de testar, né? Enfim, acho que a gente teve essas experiências de comprar e usar uma vez na vida e nem lembrar que existe, né? E agora a gente vai querendo alugar para resolver o problema mesmo, né? Eu acho que nas grandes cidades isso é até mais fácil de se resolver. Eu digo isso porque hoje, como eu moro no interior, a gente percebe que a gente não sente falta nenhuma de estrutura física ou de lugar para passear, para levar as crianças. Mas em termos de serviço, a gente percebe que tem uma oferta menor, né? É claro, eu entendo que existe essa oferta menor porque o público demanda menos, né? Mas a Eu gente não acho, tem todos os serviços que tinha lá em São Paulo aqui não. eu acho que tem uma coisa do público demandar menos, mas eu acho que também a organização de cidade. Você
querendo ou não, você é um outsider, você chegou aí há pouco tempo. Mas pessoas que viveram a vida inteira aí, ela não precisa de alguém que alugue a furadeira para ele. Ele conhece o vizinho dele bem suficiente para bater na porta e falar: João, me empresta a sua furadeira? Porra, todo sentido, Né? cara. E a gente não tem Faz todo tanto isso. sentido. Eu moro num prédio que eu não conheço ninguém que mora no meu prédio. Eu conheço os porteiros, eu conheço as pessoas que trabalham no prédio. Mas eu não conheço ninguém. Eu acho que em cidades menores a gente perde isso porque tem essa função de. Os ciclos sociais são mais ativos, assim, na minha visão. Legal. Pô, bacana, gostei disso, é verdade. O pessoal não precisa alugar e pode ser mais, e não tem essa cabeça de gastar, né? Vai lá no vizinho, bate na porta, pede um pouquinho lá de açúcar em vez de pedir o iFood para entregar um pacote de açúcar, né? Do mercadinho Total. da esquina. Né? Mandou bem, mandou bem. E a gente falando de consumo, a MIT ela tá dentro de um mercado de consumo, né? Que é facilitar a construção, a criação e a produção também, né? E a venda dos produtos de marca própria, né? E aí no começo você falava que o Johnny teve essa experiência fora e viu que no Brasil não tinha, né? Tanta gente, talvez ninguém fazendo isso, ele foi um dos precursores. Me conta um pouquinho esse negócio de marca própria. Então, quando a gente vai no mercado grande e tem lá sei lá o quê, dá um exemplo aí de marca própria. E aí, o que vocês fazem com isso? Já existia um pouco de marca própria quando a MIT começou, mas na verdade existiam equipes, assim, o Grupo Pão de Açúcar faz marca própria há bastante tempo, o Carrefour faz há bastante tempo, mas eles faziam num formato de ter uma equipe deles. Mas imagina você ter uma equipe dentro da tua folha de pagamento que consiga desenvolver um sabão em pó, que consiga desenvolver um pão de queijo congelado, que consiga desenvolver um commodity. São skills e profissionais muito diferentes. Para você lançar um alimento, você precisa de um engenheiro de alimento. Para você lançar um não alimento, um produto de limpeza, você precisa de um engenheiro químico. Então, você montar essa equipe fica muito cara para as empresas no geral. No início existia mais no varejo alimentar, que é quando a gente fala de supermercados no geral. Hoje em dia se expandiu, então farmácias trabalham muito bem com isso. A Pets é um cliente da Amit também, que é de pet. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter sua marca própria, né? Nada é você desenvolver um produto dentro daquele padrão de qualidade que você entende que é o ideal para um público que você já atende. E hoje em dia, por exemplo, você vê até influenciadoras terem a marca própria dela. Boca Rosa, Julia Petit lançou a Creaming. Então, cada vez mais as pessoas andam lançando, tem uma imagem que elas querem usar, que traz confiança e querem ter os seus próprios produtos. É aí que a marca própria vem crescendo e vem acelerando tanto. Quando a gente fala do Brasil, hoje acho que a participação de marca própria não tem o dado atualizado, disso eu não me preparei muito bem, mas eu acredito que deve ser em torno de 4 a 6%. Se você olha para outros mercados, acho que um dos mercados mais evoluídos, a gente está falando da Alemanha, que chega acho que até 40% da receita de tudo que circula é em marca própria. Lógico que a gente tem que pensar que a cultura alemã ela é muito mais pragmática, o que facilita que a marca própria seja o maior consumo, porque no final do dia o alemão não quer saber da embalagem, ele quer saber do produto total. Se você for na Alemanha e você for ver as propagandas de, por exemplo, creme dental, são feitos por dentistas, porque eles são muito mais em uma questão de especialista e qualidade do que marca, branding, porque, enfim, é um país que tem uma cultura muito mais pragmática. Mas até Estados Unidos, a gente fala acho que em marca própria a gente tem uma participação de 12 a 15%, o que é possível ser feito. Assim, existe um mundo de possibilidades ainda dentro do Brasil para a gente explorar isso. E é nisso que a gente foi se especializando e vem fazendo. Que delícia ver essa evolução do negócio aí também. E aí, depois que vocês começaram a desenvolver as marcas próprias, eu me lembro do primeiro movimento que foi encontrar as indústrias também, né, para produzir, porque uma vez você precisa primeiro vender, né, sei lá, pro varejo, né, que você vai colocar lá na gôndola dele. Depois teve o desafio de você encontrar copackers, né, ou fábricas capacitadas, tanto tecnológicas quanto, sei lá, em termos de espaço de tempo, né, para atender produtos ali que não estavam antes no portfólio dela. E aí agora você coloca tecnologia, né, um outro time. Então você tem quase que 3 grandes times, é isso? Varejo,
Não, tem desenvolvimento de produto, tem um monte de gente aí diferente, né? Se eu olhar para o meu time hoje em dia, eu tenho uma equipe grande dentro dos meus próprios clientes, atendendo esses clientes, né? Sentando com as indústrias, fazendo negociação, acompanhando os produtos que estão lançados. Eu tenho equipes internas, equipes técnicas, por exemplo, de garantia de qualidade, desenvolvimento técnico e inovação, de co-manufacturing. Eu tenho uma equipe só de branding, né? Pensa que a gente monta marca, monta produtos para muitas empresas, então eu tenho uma equipe de marketing pesada. Tem uma equipe de sourcing nacional e internacional também, bem pesada, e uma equipe de tecnologia com várias squads para lançar esse produto e ajudar a gente fazer isso da melhor maneira e alcançar o maior número de pessoas possível. Então, eu tenho É, eu tenho vários. vários públicos, eu tenho públicos bem distintos aqui dentro da empresa. É por isso que eu sempre acho que a MIT tem um desafio de cultura muito grande. Porque são quase que business diferentes dentro do mesmo negócio, dentro do mesmo guarda-chuva. E como que você vê esse movimento de ter equipe dentro do cliente, cara? Porque isso para mim sempre é desafiador, sabe? Então, só para deixar claro aqui pro pessoal que está ouvindo a gente, né? Quando a Amit pega e vende, né, para o cliente a ideia de colocar dentro do cliente, lá dentro da gôndola do varejo, um produto de marca própria, tem todo um trabalho de lançamento do produto, que vai desde a marca, qualidade, embalagem, produção. Só que depois a Lívia coloca a gente lá dentro do cliente para acompanhar, fazer um monitoramento, né, ajudar a vender e tudo mais. Como que é o desafio de desdobrar a cultura para quem não está. Aí eu vou até falar assim, para quem não está no escritório. É que hoje em dia a gente não está mais no escritório todo mundo, mas enfim. Quem está dentro de uma outra cultura, digamos assim, vai. É um mega desafio, porque eu acho que a maior diferencial da nossa empresa é a nossa cultura. É muito forte isso, assim, a cultura da empresa. Então, eu tenho um trabalho muito grande, às vezes, de fazer um acompanhamento com as equipes que estão fora, que não estão fisicamente próximos da gente, para que elas, para assessorá-las nesse processo, né? Por que eu tenho que aceitar que o cliente trabalha de uma maneira diferente, ou age ou reage a algumas situações de uma maneira diferente do que da cultura que eu estou inserida, da cultura que eu escolhi fazer parte. Mas eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, assim, um dos pilares da nossa cultura, um dos valores que a gente colocou, que a gente escolheu juntos, né, que a gente fez, enfim, um workshop, todos nós escolhemos os valores da empresa, foi respeito e humildade. Então, muito que a gente fala na empresa é a gente ter uma humildade para a gente entender que as pessoas são diferentes da cultura que a gente escolheu, que vão existir culturas diferentes, mas que a gente pode sim, através do nosso exemplo, mostrar que existem outras maneiras da gente lidar com as coisas. Então, é claro que tem conflitos, é claro que as pessoas às vezes sofrem estando em outras culturas e tendo que se adaptar às outras culturas, mas, mas a gente sempre traz as pessoas, tenta trazê-las mais próximas possíveis para lembrar que elas estão inseridas numa empresa que tem uma outra cultura e a gente tenta minimizar o máximo possível desses choques culturais que existem das equipes que estão dentro do cliente ou as equipes hoje, por exemplo, em tecnologia, que não estão no dia a dia do negócio, não estão no dia a dia do escritório. Para mostrar como é que funciona a vida lá na ponta também para quem está em tech, né? E para mostrar para quem está lá no cliente que a vibe aqui é outra, né? Não precisa ser. Justamente. Mas você sabia que isso foi uma coisa que nos ajudou muito durante a pandemia? Como a gente já estava acostumada a ter uma equipe tão pulverizada, não ter que estar fisicamente para que as coisas funcionassem, Tá. o perder o escritório foi doloroso e todo mundo estava muito assustado pelo que aconteceu, mas de alguma forma a gente já pensava na gestão no total sem precisar da proximidade física. Que legal. Então isso já foi uma coisa que ajudou bastante que a gente lidasse com a pandemia. Interessante. Porque um dos grandes desafios que a pandemia trouxe foi romper o status quo de uma cultura onde todo mundo olhava para todo mundo e fungava no cangote do outro, né? Perguntando se já estava terminado o relatório. Se você já tinha isso trabalhado no modelo mental, né, ou no modelo de gestão, pelo menos para quem estava no cliente, né? Foi mais fácil. E Sim. hoje vocês voltaram no presencial para quem está no escritório? Como que vocês têm feito isso? 100% não. Hoje, depois que foi seguro retornar, a gente fez um movimento de retornar 2 vezes na semana. É,
Assim, o home office funciona. A gente passou 2 anos provando isso. Mas eu acho que a gente perde coisas com home office. Assim, esses 2 dias na semana que a gente está lá e que tirar uma dúvida é você virar para o lado e perguntar, e não uma reunião de 30, 15 minutos, faz toda a diferença. A integração das pessoas, a gente consegue É. conhecê-las, elas conseguem conhecer o escritório, elas conseguem interagir mais com as outras áreas. Eu acho que isso traz muita empatia. Então a gente moveu para um modelo onde é que as pessoas trabalham presencialmente 2 vezes na semana. Eu tenho algumas pessoas que vão um pouco mais, devido ao escopo de trabalho, área técnicas, que lidam com produto, esse tipo de coisa. O sócio fundador da empresa que faça chuva, faça sol, tá lá todo dia. O Johnny adora ir para o escritório, né? Mas a gente trabalha hoje em dia com um modelo híbrido. A gente trabalha 2 vezes presenciais no escritório. Eu compro gênero, número e grau aí. Eu acho que funciona o home office, deu para trabalhar, dá para rodar, mas eu sinto falta daquele movimento na porta da sala da reunião, sabe? Em 10 minutinhos antes da reunião você matava metade dos problemas ali que você tinha. E hoje em dia a gente tem reunião de 1 hora. E ele é geral, é engraçado, eu tenho uma grande amiga, trabalha para uma empresa norte-americana, e ela nunca tinha conhecido os colegas de trabalho dela pessoalmente. E Ó, durante as férias dela, ela foi para os Estados Unidos e resolveu ir passar uma semana trabalhando para conhecer as pessoas com quem ela trabalhava. E ela adora home office, ela é 100% home office, normalmente ela virou, e eu sempre falava, amiga, é legal, mas eu acho que o presencial, de vez em quando, você ajuda. materializa as pessoas, você torna, não é, sei lá, o gerente da área tal que não responde o meu e-mail, vira fulano, que você almoçou, que você sabe que tem uma vida, que tem problema também. Eu acho que o presencial, ele humaniza um pouco as relações, né? Eu acho que as relações do 100% do home office são muito difíceis de você humanizar, de você trazer um pouco mais de empatia, porque você não tem. Ah, eu não almocei com fulano e ele me contou que ele tem 3 filhos e que amanhã é o jogo de futebol do filho dele, né? Eu acho que essas interações também são super importantes. Que legal. É gostoso ouvir isso. E olhando então para esse movimento de humanização, né? Como é que você faz isso crescendo bastante? Porque depois desse aporte recente que vocês tiveram aí na Meet, né? Tá crescendo o time de operações. Você disse também que trouxe mais líderes e agora vai começar a estruturar time. Você teve também a chegada do Paulo, né? Como diretor de RH, então tem agora um layer diferente na posição de liderança. Como é que faz para a gente humanizar numa empresa que está crescendo muito rápido, né? Olha, você se você quiser manter a sua cultura, se você quiser manter as coisas humanizadas, na minha visão, você tem que criar rituais. Você tem que ter muitos rituais de contato e fortalecer esses rituais sempre que possíveis. Sempre que possível. Por exemplo, a gente tem uma reunião semanal onde toda a empresa fala para toda a empresa, sei lá, os grandes feitos, alguma coisa. 30 minutinhos que a empresa inteira dedica. Todo mundo que entra, se apresenta nessa reunião, faz com que as pessoas, nossa, que legal, comece a entender o que a outra área faz. A gente trabalha um onboarding de uma maneira assim muito pesada. A gente não abre mão de ter um onboarding para a gente contar quais são as áreas, para a gente ajudar as pessoas a chegarem na empresa, né? Eu já tive experiência de chegar à empresa e, gente, eu não sei vocês, mas eu, quando chego num lugar novo, eu fico meio quietinha, eu fico tentando entender quem é quem, onde as coisas estão. E a gente faz um onboard que eu gosto de brincar no nosso onboard, fala, gente, as canecas ficam aqui, o café fica aqui, porque é uma coisa que quando você chega no primeiro dia você não sabe, né? Então, assim, você criar rituais que possibilitem isso é muito importante. Faz com que você tenha menos desavenças, a pessoa tem um ramp-up muito melhor, quando a gente fala de onboarding, onde ela entende como a empresa funciona como um todo, você garantir que os gestores façam um one-on-one constante com as pessoas. Assim, quem está me ouvindo de RH está falando, quem nunca tentou, quem nunca pediu? Mas, gente, acho que se a gente for mostrando que a constância faz com que as reuniões fiquem mais leves, ou que os problemas fiquem menores, porque você não espera um mês para falar daquele problema e fica remoendo, super ajuda, entendeu? Então, assim, eu acho que como é que você mantém, como é que a gente faz isso é através dos rituais e através da cultura e da gente reforçar isso assim sempre que a gente puder. É,
uma das primeiras coisas que a gente está fazendo agora foi estruturar melhor o time de gestão, para a gente conseguir fazer esse crescimento saudável. Por isso a chegada do Paulo, que veio para fazer essa parte da direção, para que eu pudesse também já tocar mais em outras questões da empresa, que atualmente eu não tinha mais tempo, né? Então, é muito importante, assim, estruturem a área de gente de vocês, por favor, invistam em rituais e cultura, porque o caminho é esse. Cultura é o que vai diferenciar a sua empresa de qualquer outra. E é o que vai fazer as coisas funcionarem ou não. Rituais e rotinas de liderança. Gente, rituais e rotinas de liderança. Fica a dica. Vamos fazer um recorte. Rituais e rotinas de liderança é fundamental para o negócio virar, né? Não, total. É, assim, eu pessoalmente, até na minha trajetória fui aprendendo isso. Eu era uma líder que fazia um one-on-one uma vez por mês. E aí eu notei que, por exemplo, se eu só tenho um one-on-one uma vez por mês, vamos falar desse ritual, eu passava 3 semanas remoendo um problema. Eu não chegava para o meu líder para falar, eu ficava assim, quando chegava, eu não queria falar, eu queria matar alguém, eu queria começar a Terceira Guerra Mundial, porque assim, eu estava remoendo o meu problema há 3 semanas e eu reivindicava a vingança. E hoje em dia, por exemplo, com o Paulo, a gente tem one-on-one semanais. Não dá tempo de eu maturar a raiva, porque toda terça-feira a gente está lá, a gente está conversando, a gente está entendendo o que deu certo, o que deu errado, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança muito mais rápido, já que a gente tem encontros muito mais recorrentes. E eu não estou perdida, sabe? Eu sei exatamente para onde a gente está indo. E se tem alguma coisa que não funcionou, eu já estou falando, ó, do tipo, não está funcionando, volta aqui, vamos junto. E você traz ownership para as pessoas, você traz as pessoas para o jogo, entendeu? Então não adianta a gente crescer time, investir no sistema maravilhoso se você não tem um canal de comunicação muito aberto para as pessoas poderem trazer os medos, frustrações e dúvidas dela para que a coisa ande, entendeu? Fantástico, fantástico. Acho que eu vou usar esse trecho aqui para colocar aqui na página de vendas, né? Do curso de rituais e rotinas de liderança. Porque é impressionante, né, Lívia? A gente encontra. É claro que eu entendo que quem tem um time muito grande e muito operacional, sei lá, um líder de uma linha de produção, a pessoa vai ter lá 25 pessoas, ela não tem condições de fazer um one-on-one semanal. E a gente pode reservar o one-on-one mensal para assuntos de futuro, de carreira, de comportamento, de angústias ali, de destravar alguns processos, mas efetivamente a proximidade da liderança, naquele feedback mais leve, naquele elogio, ou naquele feedback mais duro, naquele redirecionamento, não pode esperar uma semana para não pode esperar uma semana e muito menos um mês, né, para acontecer. Então a gente fala muito dos rituais e rotinas da liderança. E muita gente pergunta assim, mas a rotina ela já está ali, né? Todos os dias a gente tem que entregar, bater meta, caixa no chão, ou faturamento, ou vendas, ou entrega técnica. Por que a gente tem que fazer esses rituais de vez em quando? Porque, gente, só criança gosta de surpresa. Adulto não gosta de surpresa. Então não adianta você chegar lá no final do mês, no one-on-one, e trazer uma surpresa, algo que ele nem lembrava que existia, ou que ele não sabia que tinha feito errado. Adulto não gosta de surpresa, gente. A gente precisa dar. Talvez a gente não consiga dar todas as certezas do caminho, mas a gente precisa encurtar esse movimento de gerar ansiedade futura. Não precisa ser o one-on-one formal, mas pode ser um feedback no cantinho ali, né? Tem que ter uma comunicação, tem que ter um canal aberto, né? Até porque eu concordo, acho que as pessoas podem saber o que elas têm para fazer, mas eu acho que também tem uma outra questão. Acho que quando você tem um pouco de proximidade com a tua equipe, talvez eles tenham uma solução para um problema antigo muito melhor que você não conseguiu pensar porque você está tão dentro daquela rotina, você está fazendo aquilo há tanto tempo daquele jeito que você não consegue pensar de uma maneira diferente, você não consegue desaprender o que você aprendeu, né? Total. Então acho que você pode vir isso. E eu acho que tem uma outra coisa. Quanto mais próximo da equipe você está, mais você está formando a equipe e mais você vai conseguir, sei lá, você como gestor crescer, fazer com que a tua equipe cresça, fazer com que os processos melhorem, porque vocês estão muito azeitados
no geral, entendeu? Então, acho que se você faz um processo, treina, divulga e vai, beleza. Cara, eu tenho uma equipe enorme, eu não consigo. Sei lá, faz uns. Pode ser qualquer coisa. Faz um stand-up, galera, no final da semana. É, Pergunta como a galera. Oi, aí, como é que vocês estão saindo dessa semana? Como é que vocês escutem as pessoas, assim, abram espaço para escutar e escutem genuinamente as pessoas. Porque eu acho que você vai aprender muito, você vai entender o que é que motiva o teu time. Nem sempre o que motiva a vai motivar a B. Tem aquela total. pessoa, tem pessoa que é grana, tem aquela pessoa que eu quero mais é que tem um bolo e um cafezinho no final da tarde pra gente bater um papo. E é esse que me mantém aqui nessa empresa. Ninguém tá errado. Sim. E ninguém está errado, entendeu? São modelos diferentes de pensar. E acho que você, como gestor, tem que entender. Porque se você entende, você não vai colocar a mesma coisa para as duas pessoas esperando ter o mesmo resultado, porque você não vai ter. Perfeito. Perfeito. Muito bacana. Muito bacana. Eu tenho uma aula gravada, pessoal, vou colocar aqui embaixo na descrição também, que é a diferença entre. Isso eu aprendi com a Cíntia Martins, Lívia, que a gente falava um pouco dela antes, lá da Carta, né? Uma consultoria boutique que eu gosto muito, eu tenho orgulho de fazer parte do quadro de consultores, poucos que estão ali próximos da Cíntia. Qual é a diferença entre um papo de performance e um papo de desenvolvimento, né? Então a gente fala muito disso, assim, o papo de performance, ele é diário, né, gente? Ele é, sei lá, dia sim, dia não, ele é semanal, ou seja, ele é quando tem que acontecer, papos de performance. E o papo de desenvolvimento, papo mais amplo, papo de futuro, papo de desenvolvimento de skills comportamentais que são desafiadoras e precisa de mais tempo, a gente pode reservar aquele espaço de qualidade, talvez mensal, dependendo do tamanho do seu time. Mas o papo de performance ele é rotina, né? Se a gente está falando de uma rotina e de um ritual, digamos assim, eu vou colocar o link da aula aqui embaixo, dá uma olhadinha depois. Mas também, depois de tanto site com você, eu também já aprendi muita coisa com você, né, Mata? Se eu sentasse aqui e falasse besteira, você podia me cobrar já, porque eu falava, opa, não foi isso que eu te ensinei, entendeu? Ah, mas falar não é treinar. Tem um livrinho pequenininho aqui, se chama Falar Não É Treinar. Ele vai assertivo, sabe assim? Não adianta você preparar. A gente vê isso muito, sabe? O cara prepara um estúdio, ou prepara aquele teatro maravilhoso, vai lá, aquece a voz, né? Coloca pão de queijo para todo mundo, cafezinho, chá, todo mundo entra. E aí isso acontece muito quando a gestão começa a ficar muito longe da operação, né? Uhum. Aí a pessoa vai e se empolga, normalmente os fundadores ou os diretores novos ou as pessoas que vêm de mercado, que não entendem a cultura. Não sei se alguém que está ouvindo a gente já passou por isso. E o cara vai e faz a melhor apresentação do mundo, né? Segundo ele. Aí no final a gente fala assim, e aí, o que ficou? Ah, foi bacana. E aí, o que vocês aprenderam? Pô, foi legal, o cara fala bem. Mas não foi isso que eu perguntei, né? Eu perguntei o que vocês levam daqui, qual é a mensagem, o que ele quis dizer, né? Não fica, né? Porque às vezes a gente foca muito na gente, né? No quem fala. E comunicação não é falar, né? É o que o outro entende, o que o outro sente, principalmente ali. Eu acho que o grande desafio do mundo corporativo é a gente fazer as coisas com intenção, Lívia. A gente tem que ter intencionalidade. Não adianta a gente fazer reunião por fazer reunião. Fazer reunião de uma hora porque todo mundo faz reunião de uma hora. Tem que ter intenção. Quando a gente tem intenção, a gente olha para o público, né? Quando a gente olha Sim. para o público, a gente modula vocabulário, a gente tecnicismo, o tempo de fala, abre para pergunta quando tem que abrir e às vezes não abre para pergunta também quando não tem que abrir, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa abre para pergunta e não quer responder. Então é melhor não abrir, né? E a gente vai Não, aprendendo ao não longo do pergunte caminho. aquilo que você não quer ouvir a resposta, né? É, é. Ah, mas é importante ouvir. É importante ouvir. Então vamos Sim, fazer a sim. pergunta, vamos. Gente, obrigado, tá acabando o tempo, não vai dar mais pra ouvir. Caramba, foi a segunda pergunta. Você abriu a pergunta, tem 20 agora, né? Agora vamos ver como faz. Eu acho que tem uma coisa na MIT a gente desenvolveu muito material de treinamento, né? E aí, de novo, a gente desenvolve muito produto diferente, tem muitas coisas diferentes. A gente, dentro de casa, criou muitos treinamentos com as ferramentas que a gente tinha, sabe? Com PowerPoint, usando o Google Classroom, gravando as pessoas falando no celular mesmo. Do tipo, vamos fazer a coisa em casa, gente. A gente era uma empresa bootstrap até um tempo atrás, então a gente tinha, assim, eu saí espremendo tudo para entregar o máximo possível.
E uma coisa que que eu aprendi, ou que a gente veio aprendendo nesse tempo, é não adianta eu tentar ensinar 1 milhão de coisas num treinamento. Hoje em dia eu prefiro ensinar uma coisa num treinamento, dedicar um tempo pequeno, mas ser muito assertivo sobre no que eu estou treinando, do que, eu vou fazer um vídeo de 1 hora sobre, sei lá, o que é uma análise comercial de um produto, o que é uma escutativa, o que é comunicação não violenta ou alguma coisa assim. Eu prefiro pegar isso e destrinchar em assuntos muito menores e ir atacando, do que tentar abraçar o mundo em 1 hora. E outra coisa, também não adianta eu fazer esse treinamento específico de 1 hora e ele acabar ali. Se eu não tiver depois uma recorrência, se eu não mandar um e-mail falando, ei, você está lembrando o que é escutativa? Você já fez escutativa essa semana? Senão, cai no esquecimento, gente. A gente olha o mundo que a gente vive hoje. Quantas redes sociais vocês têm no celular? Por quantas coisas vocês são impactados? Então, hoje em dia, a gente tem um poder de guardar os conhecimentos que a gente adquire muito pequeno, porque a gente recebe 1 trilhão, bilhões de conhecimentos o dia inteiro. Então, se não tiver reforço, também não fica, galera. Não fica de jeito nenhum. Se eu perguntar para vocês o que vocês comeram na segunda-feira, alguém comeu, não sei quantas pessoas conseguiriam me responder. Eu quero dizer que nem eu consigo nesse exato momento. Eu não sei nem que dia é hoje, cara. Preciso fazer conta aqui pra ver o que eu comi na segunda. Nossa. Nossa, cara, você tá dando umas alfinetadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você usou um termo técnico, antes você tinha usado outro. E eu pulei essa parte. Explica pra quem tá ouvindo aqui, que talvez não conheça o termo bootstrapping. O que significa o bootstrap? Bootstrap é uma empresa que ela cresce e ela se desenvolve com os próprios recursos dela, ou seja, os sócios que fundaram aquela empresa tinham um certo capital que eles colocaram e a partir de um segundo momento, toda a receita que ela vai criando, ela vai sendo reinvestida e ela cresce só com isso. Você não sai para buscar capital fora para alavancar o teu crescimento de uma maneira um pouco mais acelerada. Perfeito. Muito lindo isso. E esse movimento agora era bootstrap, e agora eles tiveram um movimento aí de uma rodada de investimento. Eles passam a ser, então, uma empresa investida agora. Olivia, lá atrás você tinha falado também de Coman ou Copacking, ou Copacker. Conta pra gente, o que significa isso? A Command, que vem do termo Co-Manufacturing, que é você. Na verdade, é uma tendência que está existindo mundialmente. Se você vai olhar para o mercado da Europa, por exemplo, as indústrias elas vêm se especializando em determinada coisa. Então, é você, por exemplo, se eu sou uma grande indústria e eu tenho uma indústria de massa, por exemplo, eu tenho meu próprio macarrão, parafuso, espaguete, esse tipo de coisa, e eu quero lançar. Eu quero ser uma empresa completa para quem quer fazer a sua própria macarronada. E eu quero lançar, por exemplo, o meu molho de tomate. Uma indústria que está pronta para produzir um macarrão, ela não está pronta para produzir um molho de tomate. E você você montar todo alugar um local, comprar maquinário, treinar pessoal, contratar um pessoal para fazer um molho de tomate, é um investimento altíssimo para um produto que você não sabe se vai dar certo ou não. Então você usa a comanufatura, que é o seguinte: você procura uma indústria que consiga criar esse produto para você, que faça esse produto para você, com a sua marca, você lança e você vê se esse produto funciona. Se ele funcionar, sei lá, você pode continuar ele com um terceiro produzindo isso para você, ou amanhã você pode montar sua própria fábrica, mas você já validou o negócio, você já validou se o produto vai, você já tem noção, por exemplo, de qual é o volume que você vende, você já entende qual é do tipo, qual é o mapa, a planta fabril que você tem que fazer para esse produto. Isso é um dos modelos de comanufatura. Quando eu falei que a tendência no mercado, principalmente na Europa, há um tempo atrás a gente fez um bate-papo com uma pessoa de marca própria que hoje em dia está na Espanha, e ele falou de um movimento que é o seguinte: gente, para uma indústria, vamos lá, se você gosta muito de fazer uma coisa, um exemplo, tentar uma coisa bem do dia a dia, se você gosta muito de fazer bolo, né? Se você gosta de produzir o bolo, você pode ser uma boleira de mão cheia. Mas nem só isso não vai fazer com que seu produto seja bem sucedido. Você precisa de uma estratégia de marketing muito pesada. Mas muitas vezes a boleira só quer ser boleira. Então, hoje na Europa existe um movimento muito forte das indústrias só produzirem. Elas não terem uma marca delas, elas só produzem o produto para uma empresa terceira, que, por exemplo, que é um varejo, que só vive de vender e de fazer o marketing.
onde ela pode se especializar para ser o melhor possível naquela produção. Então, é nesse momento que eu falei dessa tendência. Outro modelo que a gente tem de comanufatura é, por exemplo, assim, nossa, eu estou super bem com o meu produto, eu já tenho o meu produto aqui, mas eu queria mudar a embalagem do meu produto. Eu queria envasar ele num produto diferente. Gente, até o invase, até, sei lá, a maneira que se vem numa garrafa, se a garrafa é pequena, se a garrafa não é, se ela é PET, se ela é vidro, existem linhas de produção diferentes para isso. Então, se você muda a embalagem, você está falando de um outro investimento enorme. Você não precisa fazer isso. Você pode achar uma outra embalagem que vai pegar teu suco e vai embalar numa Tetra Pak, que vai embalar numa menor, vai botar numa lata, e você não precisa investir nesse maquinário, de novo, para ver se funciona ou não, ou você mantém dessa forma. É você pegar a linha de produção e você ir separando. Aí volta no conceito que a gente conversou um pouco antes, do tipo de não possuir, mas sim alugar ou testar, né? Tem um link um pouco nessa conversa. A comanufatura vem muito disso. Não sei se eu consegui ser clara, Matas. Demais, mas demais a conta. Eu amei. Foi uma aula que isso vai virar um recorte aqui. Que bacana. Eu acho que para quem não está acostumado com o termo, para quem não trabalha em indústria e está ouvindo a gente aqui, expandiu bastante o repertório. E talvez para quem trabalha, pode ter acendido uma luzinha aí de opa, peraí, quer dizer que eu não preciso com a quarta linha de produção aqui do ladinho? Não precisa. Eu tenho uma Tem situação super alternativas. engraçada. Quando eu estava procurando a pessoa para assumir essa área de comando na empresa, é, 2 ou 3 pessoas não deram certo, porque tinham acabado de fazer um movimento de carreira, mas isso virou depois uma reunião de negócio. Tipo, eu não sabia que tinha empresa liderando isso, eu tô com um problema na indústria que eu tô hoje, eu queria o contato do teu comercial para a gente conversar sobre isso. Eu falei Que legal. super. Aí virei pro meu diretor e falei, G&G gerando receita, entendeu? É, Quem fora de disse que não? é fora de precedente, mas a gente também pode gerar receita. Com certeza, com certeza. Que legal, que legal. Acho bacana. E é mais um motivo da gente estar perto das decisões do negócio para entender um pouquinho do que a gente faz, como que a gente ganha dinheiro aqui dentro. Olivia, aproveitando então, quem está ouvindo a gente aqui tem interesse em conhecer um pouquinho mais a gente vai colocar aqui o site. E as vagas, onde vocês costumam divulgar? É LinkedIn? Tem alguma plataforma específica? A gente tem uma página de carreiras, que é amit.gup.io. Você encontra todas as nossas vagas lá, mas também a gente espelha nossas vagas no LinkedIn. Então, pode tanto ir pelo LinkedIn quanto na página de carreira que você encontra as nossas vagas lá. Que legal. Show de bola. Que legal. Gente, que bacana. Ó, eu acho que nosso podcast número 0 não gravado durou meia hora, esse aqui já tá em uma horinha. Pra gente fechar, nossa, que passa tão rápido. Algum recado pra gente de RH que tá ouvindo a gente, ou algum recado pra posições de liderança que estão ouvindo a gente aqui, do que fazer, do que não fazer? Alguma mensagem da Lívia pra quem tá ouvindo? Para líderes de RH, conheçam muito bem o negócio que você está inserido. Não ache que seu papel é só encontrar pessoas. Consiga conversar do negócio da sua empresa com seus gestores, porque isso vai te trazer, primeiro, empatia, para você entender o que ele está passando. Acho que você consegue modular o teu linguajar, a tua conversa para aquela pessoa que está te ouvindo. Acho que você vai conseguir resolver muito mais coisas dessa maneira. Não te tranca numa caixa, não estuda só como recrutar, como manter cultura. Assim, conheça muito bem o negócio onde você está inserido, acho que isso é super importante. Eu tenho uma relação muito legal com todo mundo dentro da empresa. Quando estou muito estressada, eu brinco e falo assim: eu vou largar o RH e eu vou assumir um cliente, porque eu já treinei tantos vocês nos processos que eu acho que eu consigo. Né? Então, acho que conheça muito bem o negócio que você está inserido. E não fazer. Ai, gente, não dei palestra, mas perguntem do que falem. Se alguém chegar com algum problema, com alguma coisa, pergunta. Pergunta o que. Assim, eu tenho uma coisa que eu tenho em 2022 que eu botei muito na minha vida e mudou muita coisa. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser perguntado. Se alguém chegar com você e falar, isso não presta. Mas por que não presta? Me conta de onde você veio. Se alguém te falar uma palavra, pergunta o que aquela palavra significa para ela. Eu nasci no Pará, as coisas podem ter um significado super diferente para mim. Gente, festa junina para mim é um inferno. Vocês chamam as coisas do nome tudo diferente. Canjica para vocês não é o que é canjica para mim, entendeu? Então eu aprendi com isso, é do tipo quando alguém falar para mim, isso não tem solução. Mas o que significa não ter solução?
pergunta isso. Isso faz uma diferença, assim, sem tamanho. Não chega dando palestra, não chega dando solução. Começa pelas perguntas. Primeiro que eu acho que a pessoa vai se acalmando e segundo que eu acho que vocês juntos podem achar uma solução, né. Eu acho que eu não sou muito fã do palestrinha não, eu gosto mais de quem pergunta. Que legal. Gostei da sua fala. E achei que você ia dar o exemplo do açaí, né? Porque não existe comer açaí com peixe, né? Vamos combinar. Com leite condensado e banana é muito melhor. Matarazzo, a gente tinha uma amizade muito boa até esse momento. Assim, culinária é uma coisa muito séria para um paraense, entendeu? Os fornecedores de açaí fogem de mim quando vão na MIT, não querem que eu prove o que vocês comem aqui. Não, gente, não é. O que vocês comem aqui não é açaí, tá? É um sorvete de açaí. Açaí é outra coisa, é tirada na hora. Vão para Belém do Pará provar açaí com peixe, que é a melhor coisa que vocês vão ter na vida. Vocês vão precisar de um cochilo depois. Não tem esse negócio de comer açaí para academia. Você come Ai, caramba. açaí É de verdade. cochilo. Olha, agora me deu até saudade de Belém. A gente ia bastante, cara. A gente ia bastante. Eu comia lá nas docas, né? E aí, às vezes, a gente ia no Ver o Peso ali rapidinho pra pegar alguma coisa mais tradicional. E o sorvete de uchi, que eu era quase que obrigado a tomar, porque o uchi não existe em outro lugar do planeta se você não conhece, que é o uchi. Dá um Google aí, sorvete de uchi. É uma frutinha muito legal, vocês vão gostar. Só não consegui experimentar lá o pato com tucupi no tacacá. Como é que é o nome do prato? Tem o tacacá, que é tipo é uma sopa. Eu sei que é quente, gente, mas a gente toma que é tucupi, goma, camarão e jambu, que é uma plantinha que faz a sua boca ficar dormente, Essa aí. tremendo. É maravilhosa. Gente, é ótima para curar ressaca. Você toma um tacacá, você sente o álcool saindo pelos poros, assim, sabe? É maravilhoso. E tem o pato no tucupi. O tucupi é um derivado da mandioca. Ele é o suco que sai quando você espreme a mandioca. Gente, essa culinária de Belém já me pregou algumas peças. Um dia eu conto por aqui. Lívia, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. Espero que melhoras aí, porque você tá aí com o pé aí engessado, enfaixado, com a botinha. Espero que você melhore logo aí. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, muito obrigada. Precisar, conta comigo. Gente, e também o meu contato tá aí, se vocês quiserem conversar. É isso. Ah, eu vou deixar o LinkedIn. Obrigado. Obrigada. Pô, pessoal, que legal. Eu adoro bater um papo com a Lívia e ela já me ajudou a criar uma outra estrutura, um outro produto aqui. Antes mesmo da gente começar a gravar, eu aprendo uma coisa nova a cada dia. Fico feliz de ter aprendido mais uma hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado o papo. Para quem está aqui até agora, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença virtual. De novo, não sei se você está no YouTube, no Spotify, em alguma outra plataforma de podcast, mas curta, compartilhe, siga, sei lá como que é o nome do botão aí, em todo aquele script final. E se você acha que alguém pode aprender com os papos que a gente tem tido aqui no podcast, por favor, compartilhe aí, manda para quem pode consumir o conteúdo e a gente tem os cortes que a gente vai colocando aqui também no YouTube, lá no Instagram e também no LinkedIn, tá bom? Obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.